Bom dia, pessoal. Eu sou a Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. Um excelente dia. E eu quero saber como que foi o seu dia ontem. Gente, nós precisamos entender que significado tem as coisas. Que sentido nós estamos dando para a vida. E eu pergunto, que sentido você está dando para a sua vida, né? Você teve um ano significativo ou você teve um ano onde você mais uma vez está igual no ano anterior? Então vamos entender esse processo para você entender o que você pode, por você, fazer acontecer na sua vida. Eu sempre falo que a vida é muito curta, a gente não tem que ter uma vida morna, medíocre, nós temos que ter uma vida significativa. E ter uma vida significativa significa conseguir ir além e fazermos coisas para a gente deixar aqui a nossa marca, o nosso rastro. Você precisa ser significativo para sua família, para as pessoas à sua volta, para a sua equipe, se você tiver uma equipe, para os seus funcionários, se você tiver funcionários que você cuida. Para pensar nisso, o que você tem feito. Então, nós precisamos entender o seguinte, que algumas pessoas, elas têm uma incapacidade de ter algo, né, que não seja superficial, porque elas acreditaram que elas não têm valor. E quando uma pessoa, ela acreditou que ela não é uma pessoa valorosa, ela não consegue criar algo valoroso, ela vai só empurrando com a barriga, acordando todos os dias do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e a gente tem que entender isso, que nós precisamos gerar algo de valor. Nós precisamos ter significado para nós naquilo que nós fazemos no dia a dia. Nós precisamos entender como ser solidários, como contribuir com o mundo e com as pessoas, mas primeiro com você mesmo. E se você não consegue ainda se expressar, expandir, se colocar no seu mundo, no mundo que você deseja, naquilo que realmente você quer para você, significa que você acreditou que você não pode ser. E uma pessoa que acreditou que não pode ser, dentro dela, ela sente que ela é uma pessoa fraca, ela sente que é uma pessoa que não tem valor, ela sente que é uma pessoa que não pode, ela sente que é uma pessoa que não deve, e aí é uma pessoa que se segura. Se a gente pensa aí na palavra insegurança, né? É a pessoa que está se segurando o tempo todo. Então, a gente precisa ir além. Então, você tem que entender o que você tem e o que você se tornou, o que você está sendo no mundo para você e para os outros. Quando você olha para dessa maneira, você começa a entender que o ser significa e tem que ser significante. O ser significa atuar no mundo. E atuar no mundo significa conseguir realmente colocar suas manguinhas de fora e fazer o que você deseja na sua vida. E a sua vida precisa ter esse significado. Porque senão não vale a pena, senão você fica na futilidade de ter as coisas, de fazer as coisas. E quando você olha para um filho, quando você olha para um amigo, quando você olha para um funcionário, você tem que entender que por causa de você, aquela pessoa está melhor. Isso significa que você se tornou um contribuinte, emocionalmente falando. Agora, não dá para sermos contribuintes sem termos noção do como fazer isso. E a pessoa que não conhece a si mesma, ela só acha, ela não tem ali algo baseado num conhecimento realmente, é uma pessoa que vai ser uma intrometida, é uma pessoa que vai ficar apontando coisas para o outro, é uma pessoa que vai se colocar do jeito errado. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de realmente você ser uma pessoa valorosa, valor, né, gente? Valorosa a ponto de realmente deixar um rastro. Sabe quando você um dia olhar para a sua vida e você olhar e pensar assim, poxa, eu melhorei? Eu melhorei a minha vida, eu melhorei a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu faço isso todos os anos, geralmente em novembro. Agora nós já estamos em dezembro, mas só contando um pouquinho para vocês. Todo final de novembro eu escrevo num caderno que eu tenho como eu estava no ano anterior. Ou seja, quer dizer, eu leio como eu estava no ano anterior e escrevo como eu estou, como foi este ano. E é tão legal, gente, porque tem anos que eu me desenvolvo muito e tem anos que eu me desenvolvo menos, mas não teve nenhum ano, pelo menos nos últimos 10 anos que eu tenho feito isso, que eu não tenha me desenvolvido de forma significativa, que os meus filhos não estejam melhores, que as pessoas que estão à minha volta não aprendessem algo. Por quê? Porque esse significado
eu coloco na minha vida. Então, eu quero trazer para você aqui hoje essa identificação. Eu quero que você se identifique com a sua vida. E se identificar com a sua vida, né, é entender o que você está fazendo, né? Quem é você? Quem você se tornou? E você se tornou aquilo que a vida foi mostrando para você. Você se tornou aquilo que foram mostrando para você. E se você foi uma pessoa que mostraram para você o tempo todo, que apontaram na sua cara que você é fraco, que você é feio, que você é burro, que você não pode, você acabou acreditando nisso. E quando você entende que não é nada disso, que isso é muito legal, quando a pessoa ela entende que não é nada disso e ela entende que é um processo de desenvolvimento, essa pessoa, ela vai buscar esse desenvolvimento, né, que é diferente só de motivação. E se vocês observarem a história de muitas pessoas por aí que estavam lá embaixo, que hoje estão aqui em cima, você vai ver que elas passaram por esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de transformação, porque eu falo sempre aqui nos meus programas da rádio, não dá para se transformar, não dá para mudar algo na vida sem realmente mudar, sem deixar coisas para trás. E o deixar, muitas vezes, é visto como um processo doloroso, porque é a única coisa que a pessoa conhece. Então, a pessoa se apega àquilo que não tá bom, mas é a única coisa que ela entende que ela pode ter, porque ela tem a falta de valor dentro dela e ela não consegue tomar uma atitude que vai ser o trampolim, né, e não a âncora lá que ela tá, para ir além. E a pessoa que não consegue fazer isso, olha que interessante, ela realmente acredita que as pessoas não vão acreditar nela. Ela realmente se segura, ela é uma pessoa insegura, ela realmente acredita que ela não tem valor, ela tá totalmente embaraçada com a própria mente, com o próprio olhar para a própria vida. E essa pessoa, ela tá em apuros. Por quê? Porque ela precisa se desenvolver bastante. Eu chamo isso de técnica do espelho. E é muito interessante. Muitas vezes a pessoa chega lá no consultório e ela diz para ela mesma e diz para mim o que ela é, o que ela se tornou. E eu pergunto isso também. E muitas vezes a pessoa, ela tem uma imagem emocional dela mesma totalmente incoerente com aquilo que ela quer ser. E essa incoerência é um conflito de personalidade, né? Não deixa de ser um conflito, não que seja um conflito de personalidade, mas é uma parte dela, é um conflito nas partes emocionais dela, onde uma parte dela acha que ela é algo, mas aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, faz parte de um outro pedaço que a pessoa ainda não enxerga. Só que a pessoa acha que tá tudo bem. E muitas vezes não tá. Então, lá no processo de terapia, eu faço isso em 3 sessões, a gente tem que mudar essa personalidade, esse personagem que está se apresentando ao mundo, essa forma com que você emocionalmente está se colocando no mundo. E uma pessoa se coloca emocionalmente no mundo da forma que ela acredita que é confortável, que ela acredita que é assim. E esse conforto precisa ser mudado. Por quê? Não estou falando que é desconfortável fazer a mudança, não é isso, mas é diferente. E nesse processo precisa haver uma transformação, né? Então, você tem que entender que você não é o que você tem, você é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você realmente produz. E muita gente tem essa característica de falar que eu sou isso, eu sou aquilo, e eu vejo outra coisa na minha frente. E quando isso fica claro para a pessoa, ela floresce, ela entende que ela está nas ações erradas, a pessoa entende que ela está fazendo errado e tudo muda de verdade. Gente, é um processo fabuloso de transformação. Eu criei um método que chama-se Método Long. Para quem não me conhece, eu estou aqui ao vivo na Vibe Mundial. E nesse método, nessas 3 sessões transformadoras, eu tiro de dentro da pessoa a identidade dela da fraqueza, da insegurança. E essa identidade é uma memória emocional que foi criada lá atrás, em algum lugar, né? A pessoa acreditou que ela não pode. Quando eu tiro essa memória emocional através do método Long, o que acontece? Uma coisa muito interessante. A pessoa para de se identificar com as mesmas coisas que existem ali no mundo dela. É quando a pessoa se dá conta, de repente, que certas coisas que ela tem não representam mais ela. E quando a pessoa não está mais presa àquilo que estava representando ela, ela muda, porque a pessoa aquela visão nova começa a ficar tão
incoerente com aquilo que a pessoa acreditava, que ela estava sendo, que ela estava no caminho, a pessoa toma atitude de verdade. Gente, anotem aí, eu sou Cristina Long, eu vou deixar o nosso WhatsApp, nós estamos com uma super promoção nesse final do ano para vocês. Vale super a pena fazer uma mudança, porque a mudança é o caminho, né? Não tem outro caminho, não é você ficar acreditando que um dia alguém vai te dar de presente né, a sua transformação, porque é você que tem que ir por este caminho. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Meu Instagram é Cristina_Long, o meu site cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as viagens. A próxima viagem para Porto Feliz será dia 19, que é uma viagem terapêutica. Na viagem terapêutica, a gente vai olhar para o que você está sendo e vai te soltar. Eu vou te soltar do que você vem sendo e vou te colocar nesse caminho, vou te prender, digamos assim, essa nova identidade emocional do que você quer ser. E você vai se descolar dessa memória emocional que faz você se sentir fraco, você vai entender por que isso acontece, é muito legal. Então, nessa viagem terapêutica do dia 19, é um dia inteiro. Porto Feliz fica a 120 quilômetros de São Paulo, a gente vai junto e volta junto, e todo esse dia vai ser um dia de trabalho intenso. Tem lá no meu site também, cristinalong.com.br, a viagem para o Egito em junho, tem os livros que eu escrevi, tem todas as informações do processo terapêutico. Então, veja lá no site ou fala lá com o meu assistente no 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Então, você precisa fazer valer, né, a sua vida, a sua existência. Como eu disse para você, você não tem que ficar tendo uma vida medíocre. Se você ainda tem a vida que você não quer, isso só que significa uma coisa: você não sabe como fazer a diferença e como se soltar daquilo que te prende. E quando você está preso ao que te prende, você ainda toma atitudes curtinhas. A pessoa que está presa ao que ela ainda acredita que ela fica sempre com medo, com o pé atrás, ela não toma realmente atitude. Teve uma vez que eu atendi um cara e ele tinha assim uma meta muito grandiosa, olha que interessante. E aí ele tinha toda uma ideia de como essa meta ia funcionar, e ele chegou lá e me contou essa meta, até era uma meta até interessante, mas olha só a incoerência. Em relação àquilo que ele realmente queria, que tinha a ver também com uma questão financeira bem maior daquilo, eu falei, isso não vai acontecer se você continuar no lugar que você está, no bairro que você está, na cidade que você está. E aí ele olhou para mim e ele falou, por que não? Eu falei, porque é incoerente com o que você quer. É incoerente, é totalmente incoerente perante aquilo que ele tinha me falado. E ele, ou seja, ele estava criando todo um plano de ação baseado na identificação que ele estava em relação à ideia de que ele tinha criado de que o caminho era, sei lá, andar e fazer tal coisa de determinada forma. Sim, ele estava no caminho mais ou menos certo, só que daquele jeito que ele estava fazendo, ele ia demorar muito. Eu falei, então, isso aí é possível de acontecer aí onde você está, mas daqui uns 20 anos, se você realmente quer velocidade, você vai ter que sair daí, você vai ter que se soltar. E aí, esse cara é um advogado e ele entendeu. Ele entendeu que não seria ali que ele teria mais resultados, que ele teria que ir para um outro lugar. Então, o que é isso? É uma pessoa presa a uma identificação, a uma coisa que traz conforto, que é o que ela conhece. Gente, a mudança não está onde você conhece, a mudança está fora daquilo que você conhece, está fora da sua zona de conforto. E é isso que faz a grande diferença, porque lá com o meu método eu crio uma nova personalidade. Então, a pessoa que chega na minha frente é uma pessoa que muitas vezes está encolhida, porque está acontecendo tanta coisa ali na vida dela, ou aconteceu tanta coisa que fez a pessoa segurar, fez a pessoa ficar encolhida. Agora, o que ela quer, na verdade, depende de uma atitude que não tem a ver com a resolução necessariamente daquela situação que ela está. E quando eu trago isso para a pessoa, a nova personalidade, por exemplo, outro dia eu atendi uma mulher que ela estava gastando emocionalmente muito tempo com as coisas que estavam acontecendo à volta dela e que deixavam ela
pé da vida, literalmente, e que não tinha nada a ver com o que ela quer ser. E aí eu falei assim para ela, então, mas para que você seja, você tem que tomar a atitude de desistir de resolver isso, e o processo de desistir, ele é muito importante muitas vezes, e buscar o que você quer também em outro lugar, de outra forma, em outra situação. Ela estava tentando forçar uma mudança nas pessoas que estavam à volta dela, porque na cabeça dela, ela forçando aquela mudança, ela ia criar a realização daquilo que ela queria. E aí, quando ela entendeu que não, era em outro lugar, de outra forma, ela se desidentificou com aquilo, porque eu tirei a memória emocional, porque a memória emocional dentro dela, que eu faço lá com o método Long, estava voltada àquela identidade naquele lugar com aquelas pessoas. Quando eu desconectei ela, o que aconteceu? Aquilo não representava mais ela. E ela entendeu o quanto de tempo ela estava perdendo nas conversas. É como dar murro em ponta de faca, né? Ela estava só perdendo muito, ao invés dela entender que a energia, a força dela tinha que ser colocado de outra maneira, com outras pessoas, de forma diferente em outra situação. Então, é isso que eu faço essa transformação acontecer. Me especializei nessas transformações. Antigamente, aí para quem me conhece, sabe que eu fazia muitas sessões, eu consegui agora enxugar isso para 3. Por quê? Porque eu entendi como fazer isso mais rápido ainda. Então, nesses cursos que eu fiz esse ano lá fora, nos Estados Unidos, me trouxeram essas ferramentas para ir mais rápido. E, coincidentemente, nós estamos num processo no mundo onde ninguém mais tem mais tanto tempo, né, gente? Nós temos que se soltar logo. E a sua vida também está passando, e a sua vida precisa ter uma identificação com algo de valor para você. Você tem que se olhar como uma pessoa valorosa. E, gente, a identificação mais gostosa que a gente pode ter, né, é quando a gente olha para nós mesmos e a gente se sente valoroso, e a gente olha para os nossos familiares, para os nossos filhos. Eu, por exemplo, posso dizer isso claramente. Eu tenho 3 filhos e eu vejo eles bem, eu vejo eles desenvolvidos, eu vejo eles muito poderosos emocionalmente com quem eles são. E isso não tem preço, e isso tem a ver com desenvolvimento. Isso tem a ver com aquilo que eu digo para eles, com aquilo que eu vou ali direcionando. Claro, é um conjunto, tem o pai deles também, mas eu tenho muita clareza disso. Então, a sua vida tem que ser valorosa, você tem que ir muito mais além, tem que ter valor, sai do fútil, vai para coisa que realmente vai fazer a diferença para você e para os seus familiares. Sai da frustração, para de fazer as coisas que não funcionam, para de estar igual novamente. Para aí para pensar, o ano passado você estava igual? No mesmo ponto que você estava hoje? Está hoje? Você está ganhando o mesmo salário e nos mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas? Não é isso que vai te mudar. Você vai precisar fazer um movimento. E o movimento, ele tem a ver com uma transformação dentro primeiro. Porque se você não transformar dentro, a sua vida fora não vai se transformar. Vai ser assim, raso, né? Eu vejo pessoas que conseguem, às vezes, resultados pequenininhos, mas elas estão na mesma, nada mudou. Então, é a pessoa que está nadando no lugar errado. Ela vai morrer na praia. Então, você tem que entender isso, que fazer esse salto quântico, né, aparecer na sua vida, acontecer de verdade na sua vida, exige que você se desconecte dos valores emocionais que estão voltados a ideias que você tem de que você não pode largar. Então, essas coisas que você acreditou que fazem você ser, na verdade, muitas vezes essas coisas podem ser soltas, você pode se soltar disso, você pode se desprender e ir além. Eu adoro fazer essas transformações, então quero convidar você a vir fazer essa grande transformação. Aproveita aí essa semana antes do ano terminar e venha fazer essa mudança. Então, gente, anotem aí, a nossa promoção agora tá super importante para você, porque eu fiz isso para você, e aproveita que vai valer muito, muito a pena. Então, o nosso WhatsApp 0 operadora 11 944 13 10 10 944 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. Olha, você precisa ser uma pessoa tão valorosa a ponto de deixar um rastro. O dia que você se for, as pessoas precisam lembrar, e isso é muito gostoso, lembrar de você como uma pessoa que
fez parte do caminho delas, sabe? Pessoas que fizeram parte do nosso caminho. Eu sei que eu fiz parte do caminho de muitas e muitas pessoas. Por quê? Porque elas têm o antes e o depois da terapia, porque elas falam, poxa, eu me modifiquei, eu modifiquei a minha vida, eu levei ajuda para os meus filhos, eu levei ajuda para minha mãe, para as pessoas que estavam à volta, porque as pessoas entenderam como elas precisavam proceder, o que elas precisavam fazer. Aliás, né, gente, eu me especializei em inteligência emocional e uma das coisas que a gente entende, né, como inteligência emocional é justamente você fazer o que tem que fazer de uma forma que não entre em conflito com ninguém, mas também de uma forma que você chegue onde você deseja, ali com as suas metas, com os seus desejos, sem impactar negativamente, tem que impactar positivamente. E quando você está preso à ideia de que você não pode, não deve, que a outra pessoa tem que querer, que a outra pessoa tem que cooperar, você está, na verdade, perdendo sua vida, literalmente, porque sua vida está passando, o tempo está passando. Então, como eu disse para você, a sua vida é muito curta para ser medíocre, a sua vida tem que ser significativa, a sua vida tem que ser bonita, você tem que olhar para a sua vida e ter orgulho daquilo que você fez, inclusive dos erros e dos acertos que fazem parte pelo caminho. Então, você tem que gerar algo de valor para você, para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta. Então, para gerar algo de valor, você tem que se livrar das frustrações, né? Porque senão você vai estar sempre com aquela identidade de alguém que é o carente. A identidade do carente é a pessoa que está sempre se encostando no outro para falar das coisas, das mazelas que estão acontecendo, na verdade, lá no inconsciente, a ideia de que aquela pessoa pode me salvar. E se você está esperando ser salvo, se você presta esse favor para você, né, de achar que você precisa ser salvo, e você toda vez que encontra alguém, você fica falando as coisas ruins, você fica lá preso às coisas que você não quer, você está só perdendo tempo. Então, ir além significa desenvolvimento, significa ação, significa coerência. Então, você tem que saber para onde você está indo, como você está indo e o que falta neste caminho. E é isso que eu vou fazer com você. Nós vamos traçar uma nova rota, uma nova identidade para você entender onde você vai. E olha, tem um monte de gente lá no consultório que chega lá, fala que quer uma coisa, que está totalmente desvinculada ao que aquela pessoa está fazendo, ao caminho dela. E muitas vezes isso que a pessoa quer está por trás coisas fracas. E aí eu falo, mas para que isso, né? Vamos lá. E aí a gente cria uma identidade nova, uma força nova, um olhar novo. E a pessoa, com essa força, a pessoa chega, com essa força a pessoa vai. Agora, tem que ter coragem, viu, gente? Porque eu sou dessas que vai lá, até porque nós temos só 3 sessões. Eu vou falar o que você não está sendo. E muitas vezes a pessoa tá ali. Outro dia eu atendi um cara e ele é um gerente de uma empresa que quer ser promovido. E eu falei assim para ele, olha, você tá parecendo uma pessoa que não tem nada a ver com o que você está querendo ser. O jeito que você está se vestindo, o seu estilo, não tem nada a ver. Por quê? Porque é uma pessoa que estava identificada a uma ideia de humildade demais, e tinha isso, tinha aquilo na cabeça, e estava incoerente com aquilo que ele queria. Então, emocionalmente também, muitas vezes a atitude emocional de uma pessoa é totalmente incoerente com aquilo que ela deseja. Ela faz as coisas curtas, ela faz as coisas atrapalhadas, ela faz as coisas de forma errada, sem ter realmente um respaldo, muitas vezes, do conhecimento que a pessoa precisa. E, ela nem parou para pensar nisso. Ela tá só naquela identidade do bom menino, da boa menina, que acredita, né, que alguém vai dar de presente. O céu vai se abrir, você vai ser premiado por tudo que você faz na sua vida de sacrifício pelos outros, e não é assim, né? Imagina que tudo isso é como abrir um cofre, né? O cofre, lá dentro do cofre tem tudo que você imagina, tudo que você pode desejar na sua vida. E abrir o cofre exige única e exclusivamente que você tenha a combinação dele. Não importa quem você, né, está sendo. Agora, ter a combinação é esse caminho que eu estou falando. É você saber o que você tem que fazer, como você tem que fazer, em que momento você tem que fazer, porque senão você vai tentar e nada vai abrir esse cofre. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 944 13 10 10. Fala lá com o meu assistente para você pegar ainda essa promoção. 944 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br.
cristinalong.com.br, o Instagram Cristina_Long, pega lá as informações, tem as informações da viagem agora do dia 19 para Porto Feliz, tem os livros que eu escrevi, tem tudo, tem muitos e muitos artigos. Então, cristinalong.com.br ou 944 13 1010. 944 13 1010. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até amanhã no próximo programa.